Fala pessoal, mais um vídeo novo aqui pro canal e no vídeo de hoje eu quero contar para vocês quais são os impactos da subida da taxa Selic nos seus investimentos do Tesouro Direto. Foi amplamente noticiado na última semana que o Copom, o nosso Comitê de Política Monetária, elevou para 3,5% a nossa taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. E aí, quando chegou essa notícia, muita gente foi lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, não me deixe de seguir por lá também. Mas muita gente me perguntou assim no Instagram: Sofia, agora que a Selic está subindo, é provável que a gente veja um aumento da rentabilidade dos títulos do Tesouro? E aí eu respondo para você uma coisa que eu respondo para a maior parte das perguntas que me fazem. Depende. Exatamente, gente, depende. Porque em economia e investimentos, as coisas não são muito preto no branco. Apesar da taxa Selic, ela influencia sim na rentabilidade dos nossos investimentos do Tesouro Direto, como por exemplo acontece com o Tesouro Selic, que quando a taxa Selic aumenta, automaticamente a rentabilidade do nosso título do Tesouro Selic também aumenta. O que acontece é que com os demais títulos, o Tesouro IPCA e o Tesouro Prefixado, o aumento da Selic pode não implicar necessariamente na elevação da rentabilidade desses investimentos. Da mesma forma como uma redução na Selic pode não necessariamente implicar em uma redução da rentabilidade desses títulos. Isso porque a rentabilidade do Tesouro Prefixado e do Tesouro IPCA, gente, ela está muito mais ligada a percepções de risco que o mercado tem com relação a investir no Brasil, com relação a emprestar dinheiro para o nosso país. Porque quando você investe em um título do Tesouro Direto, você efetivamente está emprestando dinheiro para o nosso governo federal. E quanto maior, então, a percepção de risco que o mercado tem de emprestar dinheiro para um país que cada vez mais está mais endividado, que cada vez mais está criando gastos ao invés de reduzir gastos, que cada vez mais está se endividando de forma rápida e crescente, o que acontece é que o mercado, vendo tudo isso acontecer, ele fala: nossa, tá mais arriscado emprestar dinheiro pro Brasil, então eu só vou fazer isso se o Brasil me pagar uma taxa mais alta, porque aí pagando uma taxa maior, eu posso pensar duas vezes e falar: realmente com essa rentabilidade superior, vale a pena o risco que eu vou topar correr ao emprestar dinheiro para um país tão endividado, né, e que muitas das vezes é irresponsável com suas contas públicas. Então a gente percebe, gente, que a taxa Selic subindo, sim, ela impacta, ela tende a fazer com que, de uma forma geral, as taxas de rentabilidade dos títulos públicos, elas subam. Mas o que efetivamente impacta na rentabilidade, principalmente do Tesouro Prefixado e do IPCA, não é tanto a Selic, mas sim essa percepção de risco do mercado. E como que a gente consegue ver por meio de indicadores, né, de gráficos, esse aumento da percepção de risco que o mercado tem de se investir no Brasil? Esse aumento da percepção de risco pode ser traduzido em alguns indicadores econômicos e um deles, gente, é a chamada taxa de juros futuros. O que é isso? Taxa de juros futuros é a precificação que o mercado dá para as taxas de juros que vão ser cobradas no mercado daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Então, gente, o mercado, ele estima, ele precifica tudo isso. E com base, né, nos comportamentos do nosso governo brasileiro, com relação ao seu cenário fiscal e com relação às suas contas públicas, o mercado vai pensar: olha, o governo está cada vez se endividando mais. Então, é mais perigoso eu emprestar dinheiro para ele. Então, eu vou exigir uma taxa de juros maior. E aí, o mercado, pensando nisso, ele aumenta a taxas de juros futuros. E pensando por outro lado: olha, o governo está tomando medidas de responsabilidade fiscal, de austeridade econômica. E aí, se o mercado consegue perceber que o governo está preocupado em colocar suas contas públicas e ajustar seu cenário fiscal, de colocar tudo isso nos eixos, o mercado então reduz a previsão de juros futuros, porque ele vê que o governo estando preocupado com o cenário fiscal e econômico, que o risco então de emprestar dinheiro para o governo, ele é menor, já que temos um governo mais responsável e mais consciente, né, das suas necessidades. Então, principalmente no Tesouro IPCA e no Prefixado, o conceito de juros futuros e o comportamento dos juros futuros no mercado é que vão ditar se as rentabilidades destes títulos vão subir ou vão cair. E eu quero te mostrar então o comportamento dos gráficos de juros futuros aqui na tela do meu computador. Mas antes de partir para essa análise de gráficos no meu computador, eu queria lembrar você de se inscrever no canal, de ativar o sininho
e de dar o like nesse vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e que ele possa atingir mais e mais pessoas. Dito esse recado, vamos lá para a tela do meu computador. Bom, pessoal, eu estou então aqui no site do Tesouro Direto e o que vocês precisam compreender é que com o aumento da Selic, é claro que a rentabilidade do Tesouro Selic, então, ela vai aumentar, já que justamente a rentabilidade anual dele corresponde à Selic mais uma taxinha pré-fixada aqui, que no caso do 2027 é de 0,3468% e no caso do Selic 2024 é de 0,2665%, que é o chamado deságio do Tesouro Selic. Mas no caso do Tesouro Prefixado e do Tesouro IPCA, essa taxinha aqui do IPCA prefixada e essa rentabilidade aqui do Tesouro Prefixado, elas não são tão determinantemente influenciadas pela taxa Selic, mas sim, como eu já disse, pelos juros futuros, que traduzem, que precificam a percepção de risco do mercado em se emprestar dinheiro para o país. Então, quando o mercado vê que o país está seguindo em um caminho não muito seguro com relação à condução da sua dívida pública e do cenário fiscal e econômico, os investidores ficam mais receosos de emprestar dinheiro para o Brasil, fazendo com que esses juros futuros, então, eles subam. E isso sim vai diretamente impactar na rentabilidade do seu título prefixado e nessa parte prefixada aqui do Tesouro IPCA. E esses juros futuros, eles são medidos pelo mercado e eles oscilam dia a dia. Aqui eu tenho um gráfico dos juros futuros para o ano de 2026. Então, no momento em que eu gravo essa aula, o mercado está precificando que os juros futuros lá em 2026 estarão na casa de 8,39. Então, o mercado está precificando que lá em 2026 a gente possa ter uma taxa básica de juros na economia na casa de 8% ao ano. E percebam então, gente, aqui no gráfico, eu vou colocar aqui no caso um gráfico de 5 anos, que desde lá de 2017 o mercado vem precificando a taxa de juros do nosso país para o ano de 2026. Percebam que lá em 2017 e 2018, essa taxa estava em patamares muito maiores. Em setembro de 2018, essa taxa chegou a ser precificada para 12,5%, mas de lá para cá, então, a gente teve uma queda dos juros futuros, que na verdade tem uma sinalização do mercado que os riscos de se investir no Brasil estão diminuindo. A gente vê que lá no auge, da pandemia, da crise causada pelo coronavírus, em março de 2020, houve uma subida substancial dessa taxa de juros, que caiu logo em seguida e que agora voltou a subir, traduzindo então, gente, o correspondente aumento das taxas dos títulos do Tesouro Direto. Então a gente vê que hoje o DI futuro para o ano de 2026 está sendo negociado na casa de 8,3% ao ano. E a gente pode perceber, gente, que coincidentemente o Tesouro Prefixado para 2026 está sendo negociado com uma rentabilidade muito próxima desses juros futuros para 2026. Então é a oscilação dessa curva que vai ditar a rentabilidade dos nossos títulos. Se essa curva ela sobe mais, certamente a rentabilidade do nosso prefixado correspondente ao ano desses juros futuros, que é 2026, e aqui nós temos um prefixado 2026, essa rentabilidade vai subir também. E se a curva começar a cair, essa rentabilidade aqui do Tesouro Prefixado 2026 também vai cair. E isso impacta também diretamente essa taxa prefixada dos títulos do Tesouro IPCA. Se a gente for vir aqui em histórico de preços e taxas dos gráficos do Tesouro Direto, e a gente pegar aqui o Tesouro Prefixado 2026, perceba que se eu colocar um gráfico aqui de um ano e eu pegar o gráfico de um ano desses juros futuros, eu vou ficar oscilando entre as telas para vocês perceberem, mas vocês podem ver, olha, que o gráfico da taxa do Tesouro Prefixado 2026, ela é praticamente idêntica que a dos juros futuros de 2026. Percebam que o gráfico tem o mesmo formato. E isso nos mostra, então, o que, gente? Que a rentabilidade dos títulos do Tesouro, aqui no caso o prefixado, ela está intrinsecamente ligada a essa oscilação dos juros futuros. Então, sempre quando você pensar em rentabilidade dos títulos do Tesouro Direto, pense em juros futuros, porque certamente eles sim vão ter um papel preponderante, uma influência muito grande sobre essa flutuação das taxas do Tesouro Direto
do Tesouro Prefixado e do Tesouro IPCA. Então, sempre que a gente vê, né, um correspondente aumento dessas taxas do prefixada, impulsionadas pelo aumento dos juros futuros, a gente vai ver que também as taxas prefixadas do Tesouro IPCA vão aumentar, ocasionando então a marcação a mercado dos títulos que você tem em carteira. Se você não sabe o que é marcação a mercado, eu vou deixar aqui nos destaques um vídeo falando sobre isso. Então agora, gente, depois que você viu tudo isso que eu te disse, lembre-se que a Selic ela pode até sim impactar, né, ajudar a aumentar as taxas cobradas pelo Tesouro Direto. Mas o que mais vai impactar nos seus títulos, na rentabilidade dos prefixados e dos títulos indexados ao IPCA, é a percepção de risco que o mercado precifica de se investir no Brasil, que é traduzido principalmente por essa curva de juros futuros. Se você gosta desses assuntos que eu trago aqui no canal sobre investimentos, sobre noções de economia, quer aprender mais sobre isso e se tornar um investidor completo, não se esqueça de entrar na lista de espera para a próxima turma do meu curso, o Investindo do Zero, que vai abrir suas inscrições agora no mês de julho. Então, se você tem interesse em saber mais sobre o meu treinamento, sobre preço, condições e os conteúdos que eu ensino lá dentro para você, entre na lista de espera, cujo link está aqui na descrição do meu vídeo, que próximo ao mês de julho eu vou te dar mais informações sobre esse treinamento exclusivo que eu faço para os meus alunos. E se você gostou desse vídeo, então não se esquece de dar aquela curtida para que esse vídeo possa ser distribuído com mais relevância pelo YouTube. E se você tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa comigo, quer fazer alguma consideração sobre esse vídeo, não se esquece de deixar o seu recado aqui para mim nos comentários. Combinado? Por hoje é isso e até a próxima, pessoal!